Tiago, eu quero limpar o meu nome. Vem cá, pessoal, vamos estudar junto como isso funciona na execução fiscal comparando com outras situações. Primeiro de tudo, cadastro negativo de crédito, por exemplo, SPC. Como é que funciona? O devedor paga a sua dívida e o credor, ao receber a sua dívida, tem a obrigação legal de cancelar aquela negativação. Portanto, o devedor, quando paga o seu débito, já se vê livre da restrição de crédito. Tiago, como é que funciona no protesto extrajudicial? Vale lembrar que o protesto da CDA, do nosso título executivo por excelência em matéria tributária, vem sendo submetido ao protesto extrajudicial, afinal é um instrumento bastante potente para obter o pagamento do débito atestado naquele título executivo. Como é que funciona então, Tiago? Bom, o devedor vai fazer o pagamento daquele crédito da CDA. Isso pode acontecer, por exemplo, quando ele recebe a notificação do apontamento a protesto daquela CDA. Ele vai receber aquele boleto para pagamento e fará o pagamento e vai obstar o protesto. Mas aqui eu quero lembrar a situação que já temos um protesto lavrado. Por exemplo, uma situação que o devedor é notificado do apontamento do título a protesto, não faz o pagamento e vai fazer esse pagamento só no futuro, daqui 1, 2, 3 ou 4 anos, por exemplo. Nestas situações, ele vai necessitar ter uma carta de anuência do credor para obter o cancelamento do protesto. Portanto, enquanto no SPC o devedor paga e não precisa mais se preocupar, ou seja, é uma obrigação legal do credor cancelar, no caso do protesto, o devedor tem que obter uma carta de anuência, que hoje em dia funciona de forma eletrônica, mas ele obtém essa carta de anuência e com isso, o protesto é cancelado. Tiago, entendi bem essas situações, eu quero saber agora como é que funciona na execução fiscal. Se o devedor é citado na execução e não faz de pronto o pagamento, é evidente, quando ele é citado, o que se espera dele é o que efetue o pagamento e com isso ele vai se esquivar da execução, ela será extinta por sentença. Mas eu quero lembrar uma situação em que o devedor é citado e não faz de pronto o pagamento. Como eu falei, no caso do protesto, esse pagamento pode ser efetuado espontaneamente, mas ao depois, mais para frente, mais 1, 2 ou 3 anos depois da citação. O que o devedor deve fazer? Se ele pagar este crédito diretamente no credor, ou seja, obtém lá uma DARF na Receita Federal e faz o pagamento, ele vai liquidar aquele débito e este comprovante é importante que ele apresente na justiça, no juízo onde se processa aquela execução, para diante disso o juiz extinguir a execução fiscal e com isso ele ter, por exemplo, uma certidão negativa da distribuição de feitos, por exemplo, execuções fiscais contra esta pessoa. Então tem algumas peculiaridades, algumas diferenças com relação ao procedimento que o devedor, uma vez efetuado o pagamento, deve adotar para que aquelas pendências, aquelas restrições sejam baixadas. Certo, pessoal? Espero que tenha sido informativo, espero que tenha sido claro. Se, por favor, ficaram com outras dúvidas, coloque aqui embaixo. Até a próxima e muito obrigado.